Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela e hoje eu quero conversar com vocês sobre as minhas últimas leituras, sobre 2 livros lidos que superaram completamente as minhas expectativas. Além disso, também vou mostrar os novos na estante, um book haul com os últimos recebidos. Sobre as leituras especificamente, os livros que eu separei para conversar com vocês hoje são leituras que me fisgaram quase que na hora e também são rápidas de ler. Em ambos os casos eu iniciei de forma bem descompromissada e quando percebi já estava ali na metade do livro mais ou menos. Um fato curioso também é que os dois, apesar das várias diferenças, possuem um tema em comum que eu gosto bastante. No caso, esse aspecto das decisões, de como uma escolha pode ter um peso bem maior na nossa vida do que podemos imaginar. Fato que em muitas ocasiões só conseguimos perceber com o passar do tempo. Depois de comentar sobre essas últimas leituras, eu vou mostrar um pouquinho dos novos na estante. São basicamente títulos do grupo Companhia das Letras e também alguns da editora Estação Liberdade. Mas antes, não esquece de curtir o vídeo, que ajuda bastante o canal, ajuda muito na divulgação desse conteúdo para mais pessoas. E se quiser, deixa também um comentário falando sobre quais foram as suas últimas leituras e se elas superaram ou não as suas expectativas. Começando aqui então, a primeira leitura que eu quero comentar com vocês foi a desse livro chamado O Caderno Vermelho, do escritor Paul Auster, que eu li nessa edição da Companhia de Bolso, que conta com tradução, deixa eu dar uma olhada, conta com tradução de Rubens Figueiredo. Esse foi o meu segundo contato com alguma obra do Paul Auster, que veio tanto através desse livrinho, quanto de outro chamado Conto de Natal de Audrey Rain, que é um livro bem rápido de ler, é realmente um conto com ilustrações e tal, você acaba rapidinho, mas que me marcou bastante. Às vezes eu tenho a sensação de que eu estou lendo esse autor em conta-gotas, porque praticamente tudo que eu li dele dá para terminar em um dia. Na próxima eu vou separar algum título com mais páginas, muito provavelmente a trilogia de Nova York, que eu tenho bastante curiosidade, não sei se vocês já ouviram falar. Pelo que eu sei, o Paul Auster foi um autor que tinha quase que uma obsessão pelo tema do acaso, pelas coincidências da vida e sobre como pequenas decisões, pequenas escolhas podem interferir muitas vezes no nosso futuro. Essa é uma temática bem presente na sua ficção, só que aqui nesse caso ele explora esse assunto na própria realidade, através de histórias pessoais ou de histórias que ele ouviu através de amigos e conhecidos. Todas estão divididas aqui em 4 capítulos, sendo que no geral elas são bem surpreendentes, algumas com um tom mais cômico e outras com um tom mais melancólico e até trágico. Nas mais pessoais teve uma que eu gostei bastante, onde o Paul Auster fala sobre um telefonema por engano que ele recebeu e sobre como essa situação meio que se desenvolveu, se desenrolou numa determinada circunstância que acabou inspirando o seu primeiro romance. Temos outra sobre uma coincidência completamente absurda envolvendo a irmã da sua esposa. E também tem outra bem interessante sobre quando ele fala de uma determinada situação da sua infância, adolescência, né, quando ele tinha 14 anos de idade, e como ele conseguiu sobreviver a algo que vocês vão descobrir aqui na leitura, por coisa assim de pouquíssimos segundos. Já com relação às histórias alheias, eu acho que nesse caso eu gostei até mais do que as histórias do próprio Paul Auster. Teve uma, por exemplo, que é bem surpreendente, sobre uma determinada historiadora, né, uma mulher, que se casou e teve uma surpresa enorme ao descobrir quem era o seu sogro. Tem também outra história de um homem que procurava incansavelmente uma determinada obra de arte e descobriu que, na verdade, essa obra estava num local muito inesperado. Eu tenho a impressão de que essa é uma leitura bem proveitosa para quem quer conhecer um pouquinho das origens do processo criativo desse autor, para enxergar como ele utiliza essa questão do acaso na vida, como ele consegue inserir no seu próprio texto essa questão. Gostei muito, sabe? Como eu falei, eu iniciei de forma descompromissada, foi até uma recomendação da minha esposa, e eu iniciei o livro e me diverti bastante, é realmente uma leitura que vale a pena. Eu tenho a impressão também de que eu vou curtir muito a obra do Paul Auster. Assim que possível, eu estou iniciando outro livro dele.
Mais uma leitura que eu fiz recentemente, que também superou as minhas expectativas, foi a desse livro, do Kazuo Ishiguro, chamado Uma Visão Pálida das Colinas, que saiu recentemente pela editora Companhia das Letras e conta com tradução de Jório Dauster. Por se tratar do seu primeiro romance, eu confesso que eu li esse livro aqui sem imaginar que seria tão bom, mas na verdade no final eu fiquei muito impressionado. Eu fiquei muito impressionado com essa leitura, uma leitura rica e também cheia de camadas. Para quem não conhece, o Kazuo Ishiguro é um escritor japonês de Nagasaki que foi viver na Inglaterra ainda muito jovem e acabou adquirindo a nacionalidade britânica um tempo depois. Uma Visão Pálida das Colinas é interessante porque, para além do romance em si, também foi uma tentativa do autor de se reconectar com as suas origens, levando em consideração até que o livro é ambientado na sua cidade natal. Aqui nós temos uma obra que intercala as memórias e o presente de uma determinada personagem, explorando a conexão que existe entre as suas experiências de vida e a realidade atual. Essa protagonista, no caso uma mulher chamada Etsuko, é uma japonesa de meia idade que vive no interior da Inglaterra. A sua filha mais velha acabou de se suicidar e ela recebe, pouco tempo depois, uma visita da sua filha mais nova, que decide passar um tempo com a mãe nesse período. Enquanto temos acesso a uma complexa relação de mãe e filha, também vamos acompanhando, na maior parte do livro, o passado da Etsuko, um período em que ela estava grávida e ainda vivia no Japão do pós-guerra com seu primeiro marido. Nessa época, algo muito importante aconteceu. Ela fez amizade com uma outra mulher chamada Satiko, que no caso era uma mulher que vivia com a sua filha numa casa bem simples, num terreno baldio. Através dessa amizade nós vamos conhecendo melhor cada uma das personagens e também conseguimos observar a profunda influência que Satiko teve na vida da protagonista, em particular nas decisões que ela acabou tomando no futuro. Eu gostei muito dessa obra, especialmente do jogo de espelhos que o autor consegue fazer entre as duas amigas, nos mostrando as semelhanças nas escolhas que elas tomaram. O livro também trata bastante da realidade do Japão no pós-guerra em Nagasaki, mas não com uma grande contextualização, por exemplo, e sim de maneira bem sutil, de forma que nós vamos observando essa realidade através das vivências e do dia a dia de determinados personagens. Através deles que nós vemos esse país tentando se reerguer logo depois da guerra e da explosão das bombas atômicas. Nós vemos as pessoas seguindo uma vida muito diferente da esperada, isso porque perderam absolutamente tudo, ou perderam toda a família. Vemos também elas tentando lidar com as diversas mudanças que o Japão estava vivenciando nesse período, muito por conta da ocupação, né, da ocupação norte-americana no seu território. Vale a pena a leitura, tá? Esse aqui é um livro muito interessante, não apenas para quem tem interesse nessa questão mais histórica do Japão, mas também nesse aspecto da influência e do poder das decisões. Por sinal, vou deixar o link desse livro aqui, também dos outros que eu pretendo comentar no vídeo. Eu vou deixar o link da Amazon deles aqui na descrição. E ao clicar nesses links e efetuar qualquer pedido de qualquer coisa logo depois, você ajuda muito o canal, que recebe uma pequena comissão pela compra. Começando agora o nosso book haul, onde eu vou mostrar os novos na estante. O primeiro livro que eu quero mostrar aqui para vocês, começando justamente com o grupo Companhia das Letras, o primeiro livro é esse daqui, ó, que eu recebi, chamado Crematório Frio, um relato de Auschwitz, do escritor húngaro József Debreceni. Desculpa, não sei exatamente a pronúncia. Mas esse livro aqui, ó, esse livro parece bem interessante. Eu dei uma folheada nele agora há pouco, e pelo que eu vi, é um livro que demorou muito tempo para sair da Hungria, né? Para sair em outros idiomas. E agora isso começou a acontecer, então ele está se popularizando mais. Aqui o próprio autor fala sobre a sua experiência de vida no campo de concentração. Fala sobre um período que, se eu não me engano, é de 12 meses, mais ou menos,
em que ele ficou ali, né, sendo obrigado a trabalhar de maneira forçada, até um determinado ponto em que ele foi encaminhado para o chamado crematório frio, que era um hospital onde os mais fracos, onde as pessoas que já tinham trabalhado tanto e já estavam exaustas, eram deixadas para morrer. Como é de se esperar, é com certeza um daqueles livros necessários, mas também muito pesados. Eu já li alguns relatos de sobreviventes da época do Holocausto, livros de testemunho, né? Como, por exemplo, o É Isto um Homem, do Primo Levi, que eu acho que é a maior referência quando pensamos nesse tipo de livro. Mas eu fiquei bem curioso para ler esse daqui. Acho que deve ser uma leitura bem impactante. Recebi também o livro novo da Chimamanda. Esse livro aqui, ó, chamado A Contagem dos Sonhos. Esse parece que ela já estava há um certo tempo sem lançar nada, então é um livro muito esperado pelos fãs dessa famosa escritora nigeriana. Parece que o livro conta a história de 4 mulheres que algumas possuem algum tipo de conexão entre si, seja de trabalho, de parentesco ou de amizade. Pelo que eu entendi, o livro trata das vivências e dos sonhos dessas personagens, explorando a partir desse ponto temáticas como o amor e como a felicidade. Junto com o exemplar do livro, que eu estou bastante a fim de ler, eu também recebi esse lenço aqui bem bonito. A editora Companhia das Letras mandou também esse lenço aqui. E também veio um marcador de página de plástico. Ó, também bem legal. Eu sempre reforço a tradução, aí acabei esquecendo nesses 2 casos dos livros que eu mostrei, né? O Crematório Frio, ele conta com tradução do húngaro de Susana Spiri. E esse outro livro aqui, A Contagem dos Sonhos, tem tradução de Júlia Romeu. Também chegou o livro da Penguin por aqui, e eu gosto muito, né, dessa coleção, já falei isso diversas vezes aqui no canal. E eu recebi esse do Alexander Pushkin, que é um grande escritor da literatura russa. O livro que chegou foi esse aqui, ó, O Cavaleiro de Bronze e Outros Contos em Verso. E a obra, né, conta com tradução do russo, apresentação e notas de Rubens Figueiredo. Pelo que eu percebi, dando uma pesquisada rápida sobre ele, parece ser um ótimo livro introdutório para quem quer começar a ler a obra desse escritor. Aqui nós temos uma antologia de 5 contos em verso, algo que eu confesso que eu nunca li, mas fiquei bem curioso depois de dar uma folheada no livro, fiquei realmente curioso. Deixa eu dar uma olhadinha quais são os contos, né, para mostrar para vocês. Tem o Cavaleiro de Bronze, que dá título à obra, tem também Uma Casinha em Kolomna, tem o Conde Nulin, Os Ciganos e finaliza com O Prisioneiro do Cáucaso. Mais um título que chegou por aqui foi um da Clássicos Zahar, no caso na coleção Clássicos de Bolso, que é esse aqui, ó, o Vidas Secas, do Graciliano Ramos, com apresentação de Itamar Vieira Júnior. Eu sou muito fã, né, também já comentei outras vezes que eu sou muito fã dessa coleção, seja dos livros grandes ou dessa versão menor, que costuma ser mais limitada, né, não tem nota de rodapé e tal. Mas mesmo assim eu gosto muito porque eu acho muito confortável para ler. E a Clássicos Zahar está lançando agora esses exemplares que são de clássicos nacionais. Eles já publicaram, se eu não me engano, Memórias Póstumas de Brás Cubas e agora estão lançando Vidas Secas. Então, para quem quer ter, né, clássicos da literatura brasileira nessa coleção, é uma boa oportunidade. Eu gosto muito do Graciliano Ramos, e esse foi o primeiro livro dele que eu li, um livro muito emocionante que conta a história de uma família de retirantes ali do sertão do Nordeste, tentando sobreviver a uma realidade que é muitas vezes injusta, muitas vezes desigual e cruel. Agora um livro da editora Alfaguara, que chegou por aqui, foi esse aqui da literatura nacional, chamado A Pele em Flor, do escritor mineiro Vinícius Neves Mariano. Esse é um livro de contos do autor, uma antologia com 5 contos no total, e parece bem interessante. O autor, para quem não conhece, é o mesmo escritor do livro Velhos Demais para Morrer, finalista do Prêmio Jabuti,
que, pelo que eu andei vendo, parece uma leitura bem legal. Fala muito sobre essa questão do envelhecer, dos idosos, né, vivendo num mundo que não dá a devida atenção a eles, às suas necessidades. Fiquei interessado em ler no futuro. Já esse aqui também parece bem legal. Eu vou dar uma lida aqui na orelha, que dá uma ideia para vocês do que se trata, ó. As narrativas de Vinícius Neves Mariano são assombradas pelo passado, povoadas por pessoas que procuram seu lugar no mundo, compartilhando um denominador comum, a cor da pele. Aí está o que as configura racialmente, determinando quais espaços restritos podem ocupar e quais caminhos estreitos podem percorrer na labiríntica sociedade brasileira. Agora, falando dos livros recebidos da editora Estação Liberdade, o primeiro que eu quero mostrar para vocês é esse daqui, chamado A Devoção do Suspeito X, do escritor Keigo Higashino. Esse livro aqui ele conta com tradução de Shintaro Hayashi. De todos os livros desse book haul, eu acho que esse aqui é o que eu tô com mais vontade de ler. É um thriller policial que parece que é bem conhecido e aclamado lá fora, mas aqui no Brasil ele ainda não é tão famoso assim. O autor também é uma referência desse gênero no Japão, sendo que esse daqui é provavelmente o seu trabalho mais importante. Pelo que eu vi aqui nós temos uma história de uma mãe que vivenciou situações abusivas no seu relacionamento anterior e agora vive sozinha com a sua filha. Só que uma determinada situação acontece e, por conta disso, elas correm o risco de entrar numa investigação policial. Para evitar isso, elas recebem a ajuda de um vizinho, que no caso é um gênio da matemática, e tenta formular, né, alguma forma delas escaparem dessa circunstância toda. O que dá início, pelo que eu percebi, a uma situação ali de gato e rato entre eles e a polícia. Assim que possível eu estou lendo esse livro e preparando um conteúdo para vocês no nosso projeto Japão para Viver. Mais um livro da editora Estação Liberdade que chegou foi esse lançamento chamado Malina, da escritora austríaca Ingeborg Bachmann, que conta, né, o livro conta com tradução de Carla Bessa. Pelo que eu vi, a Ingeborg Bachmann foi uma grande escritora de língua alemã, uma das mais importantes, e explorava muito temáticas como o feminino, o amor e também a violência. Isso é reforçado nesse livro aqui, que é o seu único romance, um livro que conta a história de uma professora e filósofa de Viena que acabou se envolvendo num triângulo amoroso. Ela se envolve tanto com Ivan, um homem frio, quanto também com Malina, que no caso é um homem mais racional e também misterioso. Tem um trecho interessante aqui da orelha que diz assim, ó: através dessas relações, Bachmann explora como verve incandescente a dualidade entre razão e emoção. A narrativa é densa e poética, repleta de imagens oníricas e fluxos de consciência que refletem a angústia da protagonista e transcendem os limites do realismo. Ao que parece, esse livro era para ser o primeiro volume de uma trilogia conhecida como Maneiras de Morrer, mas acabou que a escritora nunca publicou os demais volumes. Parece uma leitura interessante. Eu li poucos livros da literatura austríaca até hoje, mas assim que possível eu coloco esse daqui na minha lista também. Por sinal, falando sobre grandes escritoras, eu quero aproveitar para te recomendar um vídeo bem interessante, onde eu deixei 5 recomendações de obras escritas por escritoras contemporâneas. Primeiro se inscreve aqui no canal e depois clica no vídeo para conferir, vale muito a pena. Beleza? Então é isso aí. Nos vemos no próximo conteúdo. Tchau!